Abra sua Bíblia em Lucas. Depois de Jesus, o nome mais bonito da Bíblia. Lucas 22. A partir do versículo de número 7. Lucas, capítulo 22. A partir do versículo 7. Glória a Deus. Quarta-feira a gente fez Bíblia em Ação aqui, não foi? Quem ganhou? Foi Fernanda que ganhou, né? A gente está devendo um chocolate para ela, viu? Eu falei, você só ganhou porque a Dailton não estava aqui. Se a Dailton estivesse aqui, glória a Deus. Todos acharam? Amém? Lucas 22, a partir do versículo 7, está escrito: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde quer que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Podeis tomar os vossos assentos? Glória a Jesus. Amados, a instituição da Páscoa aconteceu quando Deus resolveu libertar o povo de Israel da opressão do Egito. O povo de Israel, que já estava há mais de 400 anos habitando na terra do Egito, e agora como escravo. Deus então ouve o clamor de Israel e levanta um libertador, cujo nome é Moisés. E através da vida de Moisés e do seu irmão Arão, Deus renova a esperança do seu povo e derrama sobre o Egito 10 pragas. E através destas pragas, Deus traz uma grave punição sobre o Egito e sobre Faraó. Isso tudo foi resultado de uma pergunta de Faraó. Ele perguntou: quem é o Deus que poderá livrar o povo de Israel do Egito? Deus se apresentou. A apresentação, porém, não foi como ele esperava. Mas a 10ª e última praga de Deus sobre o Egito foi a morte dos primogênitos. Mas diante desta praga, Deus prepara o povo de Israel. E Deus diz para o povo de Israel: este mês será o primeiro mês dos vossos anos, porque neste mesmo mês eu trarei libertação ao povo de Israel. Páscoa é, em primeiro lugar, uma festa da virada de cativeiro, um novo tempo que inicia, um novo momento da história, um recomeço. E Deus disse para eles: olha, separem um cordeiro, levem para o sacrifício. Após abatido o cordeiro, vocês vão comer este cordeiro dentro da sua casa, junto com a sua família.
um cordeiro para cada casa. Ou seja, a casa não pode ter 2 cordeiros. A casa só pode ter um cordeiro. Mas, se o cordeiro for demais para a família, convide os vizinhos para que participem do cordeiro com vocês. Páscoa é oportunidade de compartilhar o cordeiro com os nossos vizinhos. E ele disse: o cordeiro tem que ser sem defeito, o cordeiro tem que ser de 1 ano e tem que ser macho. Aleluia. Para livrar o povo pecador, um povo com defeitos, um povo que pecou, um povo que se envolveu com as coisas do Egito, somente um cordeiro sem defeito é capaz. Glória a Jesus. E ele disse: olha, peguem do sangue desse cordeiro e coloquem sobre os umbrais da porta. Toda casa tem que ter a marca do sangue do cordeiro. O que é Páscoa? Páscoa é ter a marca do sangue do cordeiro. Páscoa é ser marcado pelo sangue do cordeiro. Glória a Deus. Não para que os egípcios vejam, mas para que Deus veja, para que o Senhor veja que somos dele, que somos escolhidos, que somos separados. E Malaquias bem disse no seu capítulo 3, versículo 18: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E ele disse mais: na mesa não pode ter fermento. Fermento é símbolo do pecado. Então o tempo da Páscoa é tempo de abrir mão do fermento do pecado. E na tradição judaica, se houvesse algum tipo de pão fermentado da casa, eles teriam que queimar até virar pó, porque não poderia ter fermento dentro da casa. E fermento é símbolo de pecado. Páscoa é tempo de rejeitar o pecado. Páscoa é tempo de dizer: pecado na minha casa não tem lugar, não tem vez. É tempo de santificação. Aleluia. E ele disse também: tem que ter ervas amargas na mesa de vocês, porque Páscoa também é tempo de enfrentarmos de cabeça erguida o amargo da vida, as situações amargas, pessoas amargas, circunstâncias amargas. Temos que aprender a enfrentar o amargo da vida. Na tradição judaica, o pão asmo era um símbolo de liberdade, e, aleluia, as ervas amargas simbolizava a opressão do Egito. Logo, só quem experimentou a amargura da opressão é capaz de compreender o doce sabor da liberdade. E pelo contrário também, só quem viveu e experimentou o doce sabor da liberdade sabe compreender a dor, a amargura que é viver uma vida de opressão. Eu nunca posso me esquecer da onde Deus me tirou. Eu nunca posso me esquecer que um dia eu estava na lama, um dia eu estava no Egito, mas Ele com sua mão poderosa disse: vem, meu filho, eu te levanto, eu te sustento. Glória a Deus. Páscoa é juízo para pecador, mas salvação para os redimidos. E quem é o redimido? É aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Páscoa é dia de livramento, oh glória, a livramento de Deus para aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro, a cobertura de Deus para aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Na Páscoa, Deus poupa os primogênitos de Israel e mata os primogênitos do Egito. Aleluia. Só que tudo isso acontecia
enquanto o povo de Israel estava assentado à mesa, comendo o cordeiro, comendo os pães asmos e celebrando, todos arrumados, todos bem vestidos, enquanto eles comiam, Deus fazia justiça no Egito. Enquanto eles comiam, Deus dava a vitória para eles. Eles não precisaram pegar espadas, eles não precisaram pegar escudo e lança, não precisaram se rebelar contra o Egito. O próprio Deus se levantou e disse: na Páscoa eu pelejo por você, na Páscoa eu compro a tua guerra, na Páscoa eu luto por você. Enquanto você está na mesa celebrando, eu estou guerreando e te dando vitória. Eu vou repetir para alguém entender: enquanto você está celebrando, enquanto você está glorificando, enquanto você está exaltando o nome do Senhor, Ele toma a tua guerra e diz: eu pelejo por você. Oh glória! O segredo da vitória não é a murmuração, nem muito menos a inércia. Ou seja, se eu murmurar na crise, não significa que isso vai mover o coração de Deus ao meu favor. Ao mesmo tempo, se eu ficar inerte, parado, isso também não vai mover a mão de Deus ao meu favor. O segredo da vitória é que mesmo antes da vitória chegar, eu já estou celebrando, eu já estou agradecendo. Como assim, pastor? É assim: com Deus a gratidão vem antes da vitória, com Deus a gratidão vem antes do milagre. Oh glória! Dá um exemplo: dor. A Bíblia diz que Jesus tinha 5.000 homens para alimentar, somente 5 pães e 2 peixinhos. Jesus levantou o pão para o céu e disse: Pai, eu te agradeço. Ora, como agradecer tendo 5.000 homens para alimentar, fora mulheres e crianças, e na mão só 5 pães e 2 peixinhos? É porque Jesus sabia quem era o Pai que o enviou, quem era o Pai que o chamou. Então, antes do milagre acontecer, ele já está agradecendo. A Bíblia diz, amados irmãos, que quando nós pedimos alguma coisa, ele diz assim: pede com fé, crendo que você já recebeu. Sabe qual é o problema? A gente na prova murmura, ou então a gente fica inerte. Jesus está dizendo: se pediu, já começa a preparar o bolo, já começa a preparar a Coca-Cola, porque enquanto você celebra, Deus peleja por você. Enquanto você celebra, Deus envia a vitória que você precisa. Glória a Jesus, aleluia. A palavra Páscoa fala de 3 significados. Primeiro significado é uma aliança feita com alguém para garantir uma paz duradoura. Segundo significado, aleluia, a transliteração do nome, juntando 2 palavras que formam Páscoa, significa o golpe, a pancada, aleluia. E o terceiro significado significa saltar, passar por cima. Oh glória a Deus! Quando Deus fez os judeus celebrarem a Páscoa antes da libertação, Deus estava estabelecendo uma aliança, e esta aliança simbolizada pelo sangue do Cordeiro. É por isso que quando Jesus celebrou a ceia, ele distribuiu o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Glória a Deus! Deus estabeleceu uma aliança para garantir uma paz duradoura. Deus estava dizendo: eu serei uma cerca ao redor daqueles que têm uma aliança estabelecida comigo. Por isso não há Egito que se levante, não há Amalequitas que se levante, não há Moabitas que se levante, não há Mar Vermelho que se levante, não há deserto que os destrua. Eles irão permanecer em paz enquanto eu estiver com eles. Tem coluna de nuvem de dia, tem coluna de fogo de noite. O sapato vai crescer no pé, a roupa não vai envelhecer. Se tiver fome tem maná, se quiser carne tem codorna, se tiver sede tem água da rocha, se não tiver água da rocha, faço águas amargas se transformarem em águas doces. Oh glória! Mas enquanto eu estiver uma aliança com este povo, eu vou garantir uma paz duradoura.
Só que enquanto Deus garante a paz através do sinal do sangue, Deus está dizendo: agora eu vou dar uma pancada no Egito. Aleluia. Enquanto o Egito estava oprimindo, enquanto o Egito estava se levantando e Israel estava de braços cruzados, eu não fiz nada. Mas quando Israel se prostrou com seu rosto no pó e disse: Senhor, tem misericórdia de nós, lembra-te de nós. A Bíblia diz que Deus desceu para dar livramento ao povo de Israel. Ele deu uma pancada no Egito, ou melhor, ele deu 10 pancadas, mas a última foi nocaute. O Egito disse: desisto, deixa o povo de Israel partir, não dá para lutar contra eles. Por quê? Porque quem está com eles é maior. Quem está com eles é maior. Quem está com... Se juntar todos os deuses do Egito, não podem contra o Deus dos hebreus, porque quando ele dá pancada, é nocaute, o inimigo cai por terra. Oh glória. Só que Deus disse: eu vou olhar quem tem a marca do sangue, porque quando eu descer, eu vou descer, aleluia, com justiça, eu vou descer com juízo, mas aonde eu ver a marca do sangue, eu vou saltar. Oh glória, eu vou saltar. Eita, oh glória. Quem tem a marca do sangue, o juízo está olhando você e está dizendo: eu passo por cima, mas o inimigo não te atinge. Eu passo por cima, mas o inimigo não te destrói. Só quem tem a marca do sangue levanta a mão para dar glória para Jesus. Através da Páscoa, Deus trouxe 3 benefícios para o povo de Israel. Primeiro benefício: proteção. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Através da marca do sangue, Deus trouxe proteção para Israel. Mas Deus não trouxe apenas proteção, Ele também trouxe libertação. Salmos 124 diz: ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve conosco, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Eles se levantaram contra nós, e estávamos como um passarinho no laço dos passarinheiros, mas o laço se quebrou, e nós escapamos. Aleluia. O terceiro benefício da marca do sangue foi a salvação. Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Oh glória, coisa boa é ter a marca do sangue na nossa casa. Deus está olhando e observando, aleluia, aqueles que têm a marca do sangue. Quem tem a marca do sangue vai experimentar a proteção de Deus, vai experimentar libertação e vai experimentar salvação. Oh glória a Jesus. Na época de Jesus, desde criança, ele ia todos os anos para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Todos os anos ele celebrava o Cordeiro Pascal, ele comia do Cordeiro Pascal. Só que nesse ano, aqui no texto onde nós lemos, Jesus é o próprio Cordeiro, é ele que vai ser morto. Aleluia. Por quê? O sangue daqueles cordeiros, mesmo sem defeito, mesmo de um ano, mesmo sendo macho, cumprindo todos os requisitos, o sangue deles não foi capaz de redimir aquele povo. Jesus desceu como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não só de Israel, não apenas, aleluia, daquela região, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Ele tem poder para tirar o pecado. Então Jesus percebe que naquela Páscoa, observe só, o cordeiro da mesa não aparece. A Bíblia fala do cálice, a Bíblia fala do pão, mas a Bíblia não fala do cordeiro, porque
esse cordeiro da mesa já não pode mais roubar a cena do grande cordeiro. Aleluia, porque agora o cordeiro é o próprio Jesus. Naquela época, quando o pai de família ia preparar a mesa da Páscoa, ele pegava o cordeiro, cumprindo os requisitos que a lei mandava, e levava para o templo. Não, o cordeiro não era sacrificado em casa, o cordeiro era sacrificado no templo. O cordeiro era consagrado, o sacerdote sacrificava, entregava a carne para o pai de família, e o pai de família, com 2 pedaços de madeira em forma de cruz, pegava a carne do cordeiro e levava para a sua casa. E agora é a vez de Jesus ser o cordeiro numa cruz, e a cruz seria erguida sobre o Calvário, aos olhos de todo o povo. Ele, o pai de família, entregou como cordeiro o seu próprio filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Oh, glória a Jesus! Ele era o cordeiro pascal. Aleluia! Imagine como está a mente humana de Jesus, porque ele é 100% homem, 100% Deus, e ele ainda tinha se esvaziado da sua divindade, porque em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que ele mesmo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Imagine a mente de Jesus. Na sua mente divina, ele sabe que vai morrer na cruz, ele sabe que o destino final da sua vida terrena é a cruz, ele sabe que ele vai ter que passar pela via dolorosa, ele sabe que vai ter que ser humilhado, e está escrito na Bíblia que é maldito aquele que for pendurado no madeiro, e ele terá que se fazer maldição por nós. Humanamente falando, Jesus está aflito, Jesus está preocupado. Portanto, na quarta-feira, na véspera da sua morte, Jesus estava provavelmente na cidade de Betânia, onde moravam ali os seus amigos Lázaro, Marta e Maria. E um detalhe: Lázaro aqui havia experimentado a ressurreição ao 4º dia. Naquela cidade, Jesus foi ungido e disse: essa mulher está ungindo o meu corpo para a minha morte. Ele fica na cidade de Betânia se preparando. Qual é a forma de preparação de Jesus? No momento mais difícil da sua vida, primeiro, ele está em Betânia orando. No momento mais difícil da sua vida, Jesus está em Betânia orando. Glória a Deus. Ele está diante do inevitável, ele está diante daquilo que não pode ser mudado. A sentença não foi dada a ele, porque ele é um cordeiro inocente, mas por ser cordeiro, ele paga o preço pelo pecado dos homens. Então a sentença que era para mim, a sentença que era para você, estava agora sobre a vida do próprio Jesus. Mas diante do inevitável, diante da via dolorosa, diante da cruz preparada, diante da coroa de espinhos, diante do abandono dos seus discípulos, diante da negação de Pedro e da traição de Judas, Jesus está orando. Jesus está orando. Glória a Deus. Oração não é quando tudo vai bem. Quando tudo vai mal, a gente ora. Aleluia. Jesus não estava orando simplesmente pedindo a Deus que livrasse daquela hora, mas Jesus estava dizendo: faça-se conforme a tua vontade. Se for para subir na cruz, vou subir na cruz confiando no Senhor. Se for para passar pela via dolorosa, vou passar confiando nele. Se for para receber coroa de espinhos e diante do inevitável, a minha confiança não será abalada. Oh glória, porque eu sei que aquele que me permitiu morrer na cruz vai ressuscitar ao 3º dia. Oh glória, aleluia, oh glória a Jesus. Diante do inevitável, Jesus estava orando. Segundo, Jesus estava em Betânia, preparando-se para
a morte. Nós nos preparamos para tantas coisas, nos preparamos para o vestibular, nos preparamos para entrar num trabalho, num emprego, num cargo, nos preparamos para nos casar, nos preparamos para a prova, para testes, nos preparamos para tantas coisas, mas pouca gente se prepara para o dia da sua morte. Jesus estava se preparando para o dia da sua morte, para aquele terrível momento, para aquele momento que seria crucial na sua vida. Jesus estava se preparando para a morte. É necessário entendermos isso, porque foi diante da morte que muitos negaram o Senhor, foi diante do risco da morte que muitos abriram mão de Deus, foi diante do risco da morte que muitos negaram a sua fé. Mas está escrito em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Romanos 8, o tema do nosso ano, diz: quem nos separará do amor de Deus? A morte, o perigo, a espada, a tribulação, aleluia, a fome, a nudez, o perigo. Diante de todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Oh, glória a Jesus. Nós devemos nos preparar não apenas para os momentos de glamour, mas também para os momentos de solidão, não apenas para os momentos de vitória, mas também pelas possíveis derrotas da vida. Nós devemos nos preparar para o dia do sim, mas também para o dia do não. Nós devemos nos preparar para o dia das portas abertas, mas também para o dia das portas fechadas. Servir a Deus não é garantia de que você sempre vai vencer, de que você sempre vai ser bem sucedido, de que a porta sempre vai estar aberta, de que não haverá adversidade. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque essa luta que vocês estão lutando aí, eu já venci. Eu já venci, eu já venci. Oh, glória! Jesus estava se preparando para a sua morte. Em terceiro lugar, Jesus estava em Betânia, aleluia, se despedindo dos seus apóstolos e dos seus melhores amigos. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca se esqueça daquelas pessoas que foram importantes para que você chegasse no lugar que você chegou. Nunca esqueça daqueles que estenderam a mão quando você mais precisou, que oraram com você, aleluia, que te deram a palavra de incentivo quando você estava no fundo do poço. Ele jogou a corda para você e disse: não se preocupa, porque eu te puxo, meu amigo. Que naqueles momentos em que você perdeu tudo e todos te abandonaram, essas pessoas disseram: eu não te abandono, porque eu não te amo pelo que você tem, eu te amo pelo que você é, eu te conheço. Aquelas pessoas que quando você errou, quando você falhou, quando você fracassou nas suas atitudes, elas não duvidaram do seu caráter, elas olharam para você e disseram: você é humano e por isso eu continuo te amando, eu te perdoo. Não abra mão dessas pessoas, não se esqueça dessas pessoas. Jesus estava com eles, aqueles que foram necessários para que ele chegasse lá. E eu estou dizendo que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, ele consegue sozinho, mas ele disse: não, eu quero compartilhar essa vitória com os meus amigos. Aleluia, eu quero ensinar para vocês um grande valor. Eu posso até vencer sozinho, mas vocês não conseguem. Aleluia, então para que vocês entendam, eu vou vencer junto com vocês, agarrado à mão com vocês. Tudo que eu quiser fazer na terra, vou fazer através da vida de vocês, para que vocês entendam que sozinho ninguém vence, sozinho ninguém conquista. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: juntos nós somos mais fortes. Oh, glória a Jesus. Na quinta-feira, isso foi na quarta, na quinta-feira, diante do calendário judeu, a quinta às 6 horas da tarde já é sexta-feira. Então a Páscoa tem que ser celebrada às 6 horas da tarde. Na quinta de manhã, na véspera da Páscoa, a preocupação é: precisamos preparar a Páscoa, precisamos preparar a mesa. Jesus convida 2 dos seus discípulos mais importantes
Pedro e João, os mais íntimos. Pedro representa atitude, João representa coração. Por que Deus chamou Pedro e João para exercer e para cumprir aquela missão de preparar a Páscoa? Porque a atitude vale muita coisa, mas sem coração não vale nada. Atitude tem que ter coração. Atitude fala de palavras, mas se a palavra não sair do coração, para Deus não tem nenhum valor. Atitude fala de ações, mas se aquela ação não vir do coração, para Deus não tem nenhum valor. Para preparar a mesa do Senhor não basta ter atitude, tem que ter coração. Aleluia. Tem que vir daqui. Não adianta, aleluia, simplesmente dizer: eu fiz, eu falei, eu fui, eu cumpri. Se o coração não estiver junto contigo, não adianta, aleluia. Então Jesus chama Pedro, que representa a atitude, e chama João, que representa o coração. Para quê? Para preparar a mesa mais importante da história. Aleluia. Eu vou repetir: eles se juntaram, a atitude e coração, para preparar a mesa mais importante da história. Oh, glória. Aleluia. Espiritualmente, todos os meses nós sentamos também nessa mesa. Oh, glória a Deus. Todos os meses nós sentamos na mesma mesa, dizendo: nós vamos trazer à memória o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Jesus. Aleluia. Aquela ocasião era extremamente importante, extremamente especial. E se a ocasião é especial, o local também é especial. Não podemos dar àquela ocasião especial qualquer ambiente. Só que quem sabe o que é melhor não é Pedro e João. Quem sabe o que é melhor é aquele que chamou Pedro e João. Então Jesus chama Pedro e João, e a primeira pergunta dele é: onde prepararemos a Páscoa? Glória a Deus. Não, o Senhor nos deu a missão, mas o lugar não pode ser qualquer um. Como a gente não é especialista nisso, então o Senhor vai dizer onde. Glória a Deus. O Senhor vai dar a direção e nós tomamos a atitude. O Senhor vai dizer para onde iremos, e nós vamos fazer e cumprir aquilo que o Senhor mandou. Quem dá a direção é o Senhor, a gente não inventa. Aqui não tem que entrar criatividade, aqui tem que entrar direção de Deus. Aqui não tem que entrar invencionismo ou achismo ou conhecimentos lógicos e humanos. Aqui tem que entrar direção de Deus. Jesus disse: eu vou te dar um mistério. Aleluia. Vocês vão sair até a cidade. Ide à cidade. Essa é a primeira parte da ordem de Jesus. Porque a solução começa quando nós saímos da zona de conforto. Jamais alguém vai cumprir a missão de Deus estando sentado no sofá assistindo televisão. Jamais alguém será um pregador, um missionário, um evangelista sentado na cadeira. Não. É quando você sai da zona de conforto, você já começa a vencer. Jesus disse: ide à cidade. Vocês estão no lugar confortável, agora vocês vão para o lugar do confronto. Dê um passo. E ele disse: na cidade vocês vão achar um homem. Qual é o nome dele? Eu disse que é um homem. Vocês vão encontrar um homem. Só que é interessante que no Evangelho segundo escreveu Marcos, Jesus, está escrito assim: e um homem vos encontrará. E em Lucas está escrito: vocês encontrarão um homem. Não está errado o texto. Sabe qual é a questão? É que Jesus está promovendo o encontro. Aleluia. Jesus está dizendo: os dois caminhos que eu preparei, tanto do homem quanto de vocês, vão se encontrar. Porque Jesus é especialista em promover encontros. E o encontro que Jesus promove nunca traz prejuízos, frustrações.
O encontro que Jesus promove é para crescimento, é para cumprimento de promessa. Talvez você teve alguns encontros que você mesmo promoveu, ou que A e B promoveram para você, mas quando Jesus diz assim: olha, vocês vão encontrar um homem, não, vocês vão encontrar e tem essas características. Quando Ele promove o encontro, tenha certeza que o encontro vai te trazer resposta, o encontro vai te trazer vitória. Jesus é aquele que promove encontros, e quando é Jesus que promove o encontro, há reconhecimento, porque Jesus disse assim: olha, esse homem vai carregando um cântaro de água. Vocês vão reconhecer através daquilo que eu estou revelando para vocês. Só que, irmãos, imagine só, se eu encontro um homem andando no caminho, na rua, e digo para ele: ó, o mestre está precisando de um lugar para celebrar a Páscoa. Ele vai dizer: o quê? Quem é esse mestre? Só que foi Jesus que promoveu o encontro, e quando Jesus promove o encontro, há reconhecimento de ambas as partes. Oh, glória! Pedro e João, quando viram com um cântaro de água, disseram: é ele. Aí o homem do cântaro de água disse: é esses dois aí mesmo. Aleluia. Pedro e João encontraram o homem, e o homem encontrou Pedro e João. Há reconhecimento das duas partes. Quando é Jesus que promove o encontro, o Espírito testifica com o Espírito de que ambos são filhos de Deus. A testificação, deixa eu te dizer uma palavra profética para esta noite: Jesus ainda irá promover os melhores encontros da tua vida este ano. Orabacalamacheia, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. E ele disse assim: ó, carrega o cântaro de água. Tudo começa com água. Quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as... Os irmãos dizem que minha introdução é longa, e está sendo longa mesmo. Ele andava, pairava por cima das águas, porque tudo começa com água. Quando a criança nasce, ela está mergulhada dentro da água. Tudo começa com água. Para onde é que o homem está levando o cântaro? Diga: para casa. Glória a Deus. Porque é onde eles vão preparar a Páscoa. Para preparar a Páscoa tem que ter pão, tem que ter vinho, tem que ter ervas amargas, tem que ter cordeiro. Mas enquanto não tem isso, tem água. Aleluia. Tem água, oh glória. Pode não ter muita coisa, mas já tem água. Oh glória. Para começar o recurso, não foi Pedro e João quem promoveu. Quem promoveu o primeiro recurso foi o homem que carregava o cântaro. Oh glória a Jesus. Deixa eu profetizar sobre a vida de quem crê, porque desceu aqui agora. Quando você começar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, quem vai promover o recurso não é você, não vai vir das tuas mãos. Deus vai mandar alguém carregando o cântaro com o recurso que você precisa para começar. Deus, eu tenho que fazer, mas não tenho nada para começar. Não se preocupe, tem um homem com cântaro de água chegando. Aleluia. Deus, eu tenho que cumprir isso, mas eu não sei como começar. Não se preocupe, vai, porque você vai encontrar um homem com cântaro de água na cabeça. Oh glória a Jesus. Aleluia. Jesus diz: quando vocês verem ele, sigam. Por que vocês devem seguir? Porque esse homem não está levando o cântaro para outro lugar, ele está levando o cântaro de água para dentro da sua. Oh glória a Jesus. Segue, gente, segue, pode seguir quem leva cântaro de água para casa. Porque quem leva cântaro de água para casa está dizendo: eu vou matar a sede da minha família.
Aleluia. Segue, pode seguir. Quem mata a sede da sua família, quem cuida da sua casa, quem alimenta a sua casa, quem coloca a sua casa em primeiro lugar, pode seguir. Esses homens que andam com um cântaro de água na cabeça, eles estão levando água para os seus filhos, eles estão levando água para a sua esposa, estão dizendo: a minha família é prioridade na minha vida. Jesus disse: pode seguir esses aí. Esses aí são exemplo. Glória a Deus. Pega na mão de alguém que está do teu lado e pergunta educadamente: para onde você está levando o cântaro de água? Aleluia. Já estou caminhando para o final. A Bíblia diz, irmãos, que quando aquele homem encontrou, ambos seguiram. Chegando na casa, eles perguntaram: aonde o Senhor poderá celebrar a sua Páscoa? E a Bíblia diz que aquele homem mostrou a eles um cenáculo mobiliado. Aleluia. Já tem água, no cenáculo já tem mobília. Eita glória, aleluia. Já dá para começar a festa. Glória a Deus. E até agora você não gastou nada. Você está tão preocupado de onde vai vir o recurso. Jesus está dizendo: eu cuido do início até o final. Eu estou cuidando de cada passo. Você está preocupado? Só vai, aleluia. Só segue, só começa, porque o recurso eu já estou começando a prover. Aleluia. Só que eu estava meditando, eles vão celebrar o que naquele cenáculo? A Páscoa, diga Páscoa. E para celebrar a Páscoa, qual a mobília principal? Aleluia. Oh, glória a Jesus. É a mesa. Glória a Deus. No grego, mesa vem da palavra trapeza, que é uma mesa de 4 pernas, que era utilizada para as refeições. É por isso que aquela mulher cananeia disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. Aleluias. O lugar na mesa, a mesa da refeição, a mesa da comida, também é um lugar de comunhão. É um lugar de sentar com os iguais. É um lugar de sentar com quem compartilha do mesmo caráter, da mesma moral. Não é qualquer um que vai ter lugar na mesa. São pessoas que se identificam. Na mesa, o lugar de quem usa de engano dura muito tempo, porque a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Então o lugar da mesa é daqueles que são iguais, é daqueles que se identificam, é daqueles que aceitaram a marca do sangue e disseram: lá atrás eu era o que era, mas agora eu estou lavado pelo sangue. Lá atrás eu fiz o que fiz, mas agora eu estou lavado pelo sangue. Glória a Deus. Também não é das pessoas estimadas, não é do príncipe da sinagoga, não é do rei Herodes, não é de Pilatos. O lugar na mesa é de quem era lá do anonimato, é de quem era desprezado, é quem estava à margem da sociedade. Mas Jesus viu ele e disse: eu vou preparar um lugar na mesa para você. Eu vou preparar um lugar na mesa para você. Você entrou aqui se sentindo nada, você entrou na presença dele se sentindo fracassado, frustrado, mas ele olhou para você e disse: tu és um vaso escolhido e tem um lugar na minha mesa para você. Oh, e o seu lugar não vai ser debaixo da mesa, o seu lugar vai ser assentado à mesa. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Outra palavra que traduz mesa traz o significado de tábua. Eu vou terminar a mensagem bem assim mesmo, não tem jeito. E tábua no original foi o primeiro formato
material para se fazer registro escrito. Tanto que quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, Moisés subiu o monte levando tábuas. E Deus, o próprio Deus, escreveu nas tábuas de pedra. O interessante é que a tábua era de pedra, mas Deus escreveu algo precioso na tábua de pedra. Deus escreveu. Porque o coração pode ser de pedra, mas quando Deus escreve, meu irmão, aleluia, oh glória a Jesus. Você está dizendo o coração de fulano é de pedra, mas Deus tem o poder de escrever na pedra. Aleluia. Jó disse assim: bem sei, Senhor, quem me dera se as minhas palavras fossem esculpidas com penas de chumbo numa rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Deus escreve na tábua do nosso coração. Jeremias 17:1 diz: olha, o coração de Judá tem os seus pecados esculpidos. Mas o mesmo Deus também disse em Provérbios 3, versículo 1 ao 3, que Ele escreveu as palavras dEle na tábua do nosso coração. Glória a Jesus. Você lembra do que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Depois de dar uma dura palavra para Laodiceia, Jesus disse assim: eis que estou à porta aí. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, ceiarei com ele e ele comigo. Vou repetir: se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, ceiarei com ele e ele comigo. Qual é a primeira mobília que Jesus procura quando ele entra na casa de alguém? A mesa. Oh, glória a Jesus. E quando ele entra na casa, que é o nosso coração, e ele procura a mesa, está igual Jeremias 17:1. O pecado está escrito nela, na tábua do coração. A mesa da nossa casa espiritual, nosso coração, o pecado está escrito, está servido nela. Mas Jesus disse: eu entrei para cear contigo, por isso eu vou limpar a mesa, vou purificar a mesa, e vou colocar coisa nova na mesa. Fica de pé em nome de Jesus. Oh glória, 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 glória. Será se você pode dar um minuto de glória para Jesus? Aleluia. Eu não tenho mais o que falar, mas se você puder, pega na mão do teu irmão, fecha os teus olhos e adore a Deus com ele. Glorifica, glorifica, glorifica. Ai, tem lugar na mesa, tem lugar na mesa, tem lugar na mesa, tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. Aleluia. Jesus preparou uma